Olá, eu sou Karina Góes e vim aqui hoje conversar um pouquinho com vocês sobre aromaterapia como um tratamento complementar no TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Antes da gente começar esse bate-papo, gostaria muito de agradecer a toda a equipe do Cearoma a oportunidade de estar aqui em meio a grandes profissionais, grandes mestres, compartilhando um pouquinho desse meu conhecimento. Vou me apresentar rapidamente para vocês também. Eu sou bióloga, tenho doutorado em microbiologia. Há muito tempo venho estudando também transtornos do neurodesenvolvimento e neurociências. Houve uma parte aí do início da minha vida acadêmica onde eu trabalhei com ensaios de toxicidade, avaliando aí quais eram as condições, o que que acarretava, né, a toxicidade de pesticidas no desenvolvimento, embrionário e depois no neurodesenvolvimento. Então, há muito tempo eu já tenho trabalhado com isso e acabei indo para uma outra área, né, da microbiologia, e a vida me pôs de novo nesse mundo aí da neurociências e do neurodesenvolvimento. Acho que como muitos de nós aromaterapeutas, né, eu entrei na aromaterapia por conta dos meus filhos, tentando ver como os óleos essenciais poderiam ajudar em alguns aspectos. Eu sou uma mãe típica e atípica, então eu tenho um filho neuroatípico de 13 anos e uma filha, desculpa, um filho neurotípico de 13 anos e uma filha neuroatípica de 9 anos. Que tem síndrome de Down, e aí eu tenho tentado buscar conhecer cada vez mais essa questão do neurodesenvolvimento para auxiliá-la aí a poder chegar mais longe, não necessariamente utilizando medicações ou aromaterapia, mas tratamentos complementares que possam ajudá-la, e, caso necessário, né, a aromaterapia e também a alopatia. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela para a gente começar a conversar um pouquinho sobre essas questões do TDAH e da aromaterapia. Bom, antes da gente entrar na aromaterapia, é importante a gente contextualizar um pouquinho o que são os transtornos do neurodesenvolvimento, o que é o TDAH, quais são as áreas, né, que são afetadas neste transtorno, para que a gente possa entender como é que os óleos essenciais podem atuar isoladamente ou em parceria aí com o tratamento alopático, né? E que a gente não atrapalhe o tratamento alopático e que caso a gente esteja atuando isoladamente, que a gente tenha bastante conhecimento do que a gente está fazendo, apesar da gente ter poucos estudos com relação a isso, a gente já tem alguns que nos embasam, principalmente com relação aí à atuação no sistema nervoso central, atuando em aumento de neurotransmissores ou ativação de receptores, bloqueio de receptores. Então, a gente já tem um pouquinho de conhecimento sobre isso. E aí, conhecendo mais sobre esse transtorno e as áreas que são afetadas, fica um pouco mais fácil da gente associar uma terapia, tá? Bom, então os transtornos do neurodesenvolvimento são alterações aí no processo inicial do desenvolvimento cerebral. Isso pode acontecer já desde a gestação, né? Assim como pode começar a aparecer e ter essas modificações na primeira infância, né? São transtornos que estão relacionados com aspectos multifatoriais, então eles podem ser tanto genéticos como ambientais. Eu posso ter algo que a minha genética está totalmente ok, e de repente eu passo por uma adversidade na infância, por exemplo, por abuso, e aí eu posso vir a ter um transtorno de neurodesenvolvimento, tá? Também com relação a drogas, isso também durante a gestação. Então, são aspectos que são associados, tá? Tanto genético como ambientais. E aí pode trazer disfunções, né? Atenção na memória, na percepção de linguagem, na resolução e solução de problemas, na interação social, na aceitação do outro, na flexibilidade cognitiva e emocional. Tudo isso pode estar envolvido nos transtornos do neurodesenvolvimento e seguir até a vida adulta, né? Então, isso é algo que a gente leva por toda a vida, mas que não necessariamente vai ficar tão disfuncional como na infância, porque a gente tem aí estratégias para trabalhar, né? Tanto terapêuticas como também dentro da alopatia e também dentro da aromaterapia que podem aí nos ajudar, né? E especificamente hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade,
que é um transtorno caracterizado, né, principalmente por uma disfunção na atenção, né, na conseguir se manter focado, né, menos hiperatividade e uma disfunção na forma como a pessoa responde aos estímulos ambientais com a sua impulsividade. Esses sintomas, geralmente, eles começam na infância, a gente detecta isso antes dos 12 anos. Pode acontecer, hoje em dia a gente tem muitos adultos sendo diagnosticados com TDAH, porque antigamente a gente não tinha tanto conhecimento como hoje, assim como tem muitos adultos sendo diagnosticados com o transtorno do espectro autista, isso em função, né, de todo o conhecimento que a gente vem adquirindo. Então, até parece que ele está na moda, né, que ele está em alta, mas é que, na verdade, quanto mais se estuda, mais a gente vai tendo recursos para entender o que está acontecendo e a gente vai reconhecendo isso em diferentes populações, né, em diferentes pessoas. Mas a gente precisa entender que essas características específicas elas precisam também estar disfuncionais para que a gente entre com um tratamento, né? E elas precisam estar associadas, não é um ponto isolado que vai te caracterizar, por exemplo, como uma pessoa que tenha TDAH, tá? É, o que que a gente tem de mais importante aí nesse aspecto do TDAH é a desatenção, né? Então, a pessoa tem constantes interrupções de tarefas, atividades, não consegue terminar, né? Cessa prematuramente, tem uma perda de interesse, desvia-se para outras atividades, então tem uma rede atencional que qualquer estímulo, qualquer ruído faz com que ela fique desatenta e perca o interesse naquela atividade anterior. E também a questão da hiperatividade, a impulsividade, que é uma inquietação psicomotora intensa, também uma inquietação, né, mental. Muitas vezes falta um controle aí nessa questão motora, a pessoa não consegue ficar parada, não consegue ficar quieta, tem dificuldade de desenvolver aí atividades que estão estruturadas de maneira calma, organizada, não consegue ficar por muito tempo, né, mantendo esse foco e essa atenção, tá? Então, essas são as principais características, mas para que a gente tenha um diagnóstico do TDAH, a gente tem uma listagem, né? Que tem 18 sintomas, e dentro desses 18 sintomas, a gente vai ter que ter 6 ou mais sintomas de um aspecto ou de outro aspecto, ou desses aspectos associados, para que a gente tenha esse diagnóstico positivo, tá? Esses sintomas, opa, passou aqui, eles precisam ser olhados, né, e considerados também com relação à idade, né? Então, eles precisam ser ajustados à idade. Por quê? Porque a gente vai ter uma alteração na função executiva e nessa habilidade de autorregulação, porém, dentro da primeira infância, é comum que a gente tenha já essa alteração na função executiva e nessas habilidades, porque é um processo que ainda está em desenvolvimento. Então, é importante a gente ter esse conhecimento porque tem coisas que são comuns e que a gente não precisa fazer nenhuma intervenção. E que a intervenção, inclusive, pode ser negativa, né? Porque a criança precisa vivenciar aquela situação. E hoje, muitos pais estão imediatistas, né? E querendo que a criança já tenha um controle de impulso, uma autorregulação dentro de uma idade que a criança ainda não tem capacidade, né? Neurologicamente, esses circuitos ainda não estão preparados para isso, né? Não criaram caminhos para isso. Então, nós, como terapeutas, precisamos entender que isso não está acontecendo ainda, para que a gente não entre com uma intervenção de forma equivocada, né? Então, essas alterações nas funções executivas e habilidades, né, envolvem processos mentais de planejamento, foco, atenção, lembrar das instruções que são dadas, então a gente tem que ficar repetindo, isso é algo que a gente faz para criança, né, principalmente aí na primeira infância, antes dos 7 anos, fazer esse malabarismo com várias tarefas e ter sucesso no final é algo que até para nós adultos é difícil, né? Mas que a gente já consegue fazer melhor, até porque a gente veio treinando essa nossa capacidade durante toda a nossa vida. Então não adianta a gente querer exigir que uma criança tenha essa capacidade, porque ela ainda não tem, tá? Mas dentro do TDAH, isso fica ainda pior, né, do que o processo esperado que está acontecendo dentro de uma criança típica, tá?
Memória de trabalho, capacidade de reter e utilizar, né, recrutar essas informações em diferentes momentos do tempo. Então, existe aí essa dificuldade. Também é um processo que vai sendo construído, mas que no TDAH isso fica mais exacerbado. A flexibilidade cognitiva e emocional, que é uma questão importante aí para a gente manter ou desviar a atenção e também entender os estímulos ambientais, conseguir trabalhar esse estímulo antes de responder, né? E aí entra o autocontrole, que vem a questão da impulsividade e também de resistir, né, a ações ou respostas impulsivas, mas também de resistir àquilo que entra de informação e que a gente não se perca. Então, esse autocontrole também é algo que precisa ser desenvolvido durante toda a infância e adolescência, até chegar na vida adulta, tá? Então, a gente tem aí um desenvolvimento disso até mais ou menos 25 anos de idade, e a gente não pode imaginar que uma criança com 5 anos vai ter essa capacidade, tá? Então, o ideal é que se a criança não tem um diagnóstico médico, é que a gente não interfira também com a aromaterapia, né? Mas que a gente faça uma orientação para essa família e interfira só realmente quando for muito necessário, tá? Por quê? Porque a criança nessa idade, ela tá trabalhando todo esse desenvolvimento e aí a gente silenciar áreas ou estimular áreas que estão mais menos estimuladas, né? Pode ser um tiro no pé, né? Porque a gente não sabe o quanto que isso vai acarretar de problemas futuros quando a gente pensa que a gente está inserindo algo externo numa criança que precisa estar em desenvolvimento, tá? Agora, se a criança ela já está diagnosticada e aí está muito disfuncional em alguns aspectos, aí sim a gente vai pensar em entrar com a aromaterapia, muitas vezes até antes da entrada da medicação, né? Mas a gente não pode esquecer que existe também uma atuação neurológica dos óleos essenciais. Então, que é natural, mas existe uma química, e de certa forma a gente também age como se fosse uma alopatia, né? A gente vai trazer uma mudança nesse sistema. Por isso que precisa ser muito bem planejado, tá? Então, quando a gente pensa aí nesse desenvolvimento, né, infantil, a gente tem aí uma atenção executiva que se desenvolve melhor, mais substancialmente, entre 3 e 7 anos, e essa atenção executiva ela é muito influenciada tanto pela genética como pelo ambiente, principalmente pelo ambiente, tá? Então, um ambiente saudável que permita que a criança vá criando conexões e vá criando seus caminhos de resolução de problemas é o que a gente tem de padrão ouro nessa idade, muito mais do que uma terapia e do que uma medicação ou uma aromaterapia, tá? Crianças com menos de 4 anos têm muita dificuldade na realização de tarefas que envolvem resolução de conflitos, porque essa rede de atenção executiva ela ainda não está desenvolvida, ela precisa vivenciar as coisas para que ela consiga desenvolver. Por volta dos 7 anos, a gente espera que as crianças tenham um desempenho, uma resposta neurofisiológica mais semelhante ao do adulto, mas a gente vai ver que ainda não é assim. A resposta fisiológica ela dela conseguir ter a liberação de neurotransmissores, começar a ter caminho, já fizeram algumas podas sinápticas, mas existe ainda todo um aperfeiçoamento dessa rede, tá? O pico do desenvolvimento das sinapses excitatórias ocorre ao redor dos 5 anos e ela é predominante até a adolescência. Por isso que as crianças, os adolescentes também são muito mais impulsivos, tá? Porque eles ainda não têm um controle inibitório tão bem formado e eles têm sinapses que são excitatórias, porque são períodos que a gente chama períodos críticos do desenvolvimento que precisa ter essa excitabilidade para que tenha uma maior aprendizagem, para que tenha mais conexões cerebrais, que se formem mais caminhos. Então, são muitas sinapses que acontecem aí na primeira infância, aí vai formar um monte de caminho. E aqueles que são mais utilizados são os que vão ficar no momento em que existe uma poda sináptica, que é aquele é podado aqueles caminhos que não são tão utilizados, tá? Então, essa criação de estratégias, né, cognitivo-emocionais é muito importante, mesmo para uma criança que tenha um transtorno de desenvolvimento, né, de neurodesenvolvimento, até mais importante do que para uma criança típica, porque ele precisa trabalhar isso para melhorar a sua rede atencional, né, e ter uma funcionalidade melhor de tudo isso.
Bom, as sinapses inibitórias, então, que são responsáveis por este controle de impulso, desenvolvem-se mais tardiamente, vão se equilibrar lá por 16, 17 anos, e por isso que nessa idade de 12, 13, 14 anos, as crianças saem querendo fazer de tudo, sem ter muito esse controle de impulso, eles têm muita motivação, mas não têm o controle de impulso, aí na adolescência que vão ser feitas aí muitas bobagens, mas é assim que também se aprende, né? E aí esse controle inibitório vem um pouquinho mais tardio. A área do córtex pré-frontal, que é uma área que controla, né, a nossa área racional, que controla todas essas, esse controle também de impulso, que controla o nosso sistema límbico, as nossas emoções, que controla as nossas respostas motoras, né, é uma área que tem começa a se desenvolver, né, tem um pico entre o primeiro e o quarto ano de vida, mas vai se desenvolvendo a vida toda e só vai se amadurecer mesmo lá com 25 anos de idade e vai estar melhor estruturada a partir dos 14, 16 anos de idade. E o córtex associativo ou interpretativo, né? São o córtex parietal, a gente vai ver mais para frente, e o temporal, tem um pico aí que começa ainda no primeiro ano e vai se estendendo até o oitavo ano de idade, tá? E aí existe toda uma comunicação entre esse córtex pré-frontal, o córtex associativo e a área límbica para que se tenha uma resposta. E o que a gente vai ver é que essa comunicação que está disfuncional numa pessoa com TDAH. E aí só ilustrando aqui para vocês, né? Então, que esse desenvolvimento aí das funções executivas, ele vai se desenvolvendo bastante, ó, tem um pico grande aqui a partir dos 4 anos de idade, até mais ou menos, ó, 7, 8 anos de idade, e depois ele começa a ficar mais estável, tá? Então, neste período aqui, a gente tem um grande desenvolvimento, as sinapses excitatórias ali bombando, para que a criança possa aprender sem ter controle de impulso. Então, não adianta a gente querer que uma criança de 4 a 6 anos consiga, né, se controlar tão bem assim. E por isso que é tão importante a gente ver o momento em que essa criança está sendo avaliada, quais são as características que ela apresenta, para daí a gente entender como é que a gente pode vir a atuar, tá? Bom, e aí então, para que se tenha caracterização, né, do TDAH, a gente precisa ter 6 ou mais sinais dentre essa listagem aqui de sinais de desatenção e dentre a listagem dos sinais de impulsividade e hiperatividade, tá? Eu deixei aqui para vocês, a gente não precisa ler todos eles, né? Mas está aqui para que vocês compreendam, né, e saibam quais são os principais sinais e percebam também que, pelo que se descreve aqui, a idade é acima de 6, 7 anos, né? Numa idade escolar onde a gente já tem mais trabalhos escolares, um aumento de tempo de atenção, mais tarefas a serem executadas. Então, isso acontece aí a partir dos 6, 7 anos de idade, que a gente começa a reconhecer que realmente isso está muito disfuncional, tá? Então, vou deixar aqui para que vocês tenham esse conhecimento. E aí, o que que acontece, né? O TDAH, ele normalmente não vem sozinho, ele é comórbido com outras condições. Normalmente, transtorno de ansiedade ou um transtorno desafiador opositor, transtornos de humor, depressão, transtornos de conduta e até a busca, né, por uso de substâncias que vem aí principalmente no período da adolescência, tá? E é para a gente entender um pouquinho dessas áreas cerebrais que eu comentei com vocês e entender também o funcionamento, né? Que como é que a aromaterapia vai poder ajudar no sentido da questão de tentar trazer um equilíbrio para esse cérebro e um equilíbrio de neurotransmissores. Eu trouxe essa imagem aqui é de uma revisão aí de TDAH da Nature, que é muito legal, tá aqui no cantinho o DOI dela, né, para que vocês possam buscar esse artigo, caso alguém tenha interesse de saber um pouquinho mais sobre isso. E aí, o que que acontece dentro do TDAH, né? Então, a gente tem essas 3 áreas aqui, o córtex pré-frontal, o dorso lateral, que está muito envolvido aí com os ajustes cognitivos, memória, controle atencional, né? Direcionamento de atenção. O córtex pré-frontal ventromedial, que trabalha muito dentro do planejamento estratégico, essas decisões mais complexas, que também tem um envolvimento emocional.
e o córtex parietal, que tem toda essa orientação à atenção. Então, a comunicação entre essas áreas, ela não está legal numa pessoa com TDAH. E principalmente aqui, essas áreas do córtex pré-frontal, elas estão hipoativadas. E são essas áreas que controlam o restante, né? Que ajudam a trazer o racional para as nossas respostas. E elas estando disfuncionais, a gente não tem uma rede trabalhando corretamente, tá? Aqui são outras áreas que também são importantes, né? A área do cingulado anterior e do cingulado dorsal, que estão muito envolvidos com componentes afetivos e cognitivos, juntamente aqui com os gânglios da base, onde a gente tem o accumbens, o putamen, né? Que é um circuito que está muito envolvido com a resposta emocional, com a força emocional que a gente dá para as coisas, além da amígdala, né, que a gente ouve muito falar sobre ela, que aí controla o nosso sistema límbico, tá? E aí essa comunicação também não está efetiva. Por quê? Porque na pessoa com TDAH, a gente tem uma entrega de neurotransmissores que está também baixa, que está hipoativa. E aí, o que que a gente pode ver aqui, né? Os neurônios noradrenérgicos, que são muito importantes aí no tratamento do TDAH, eles saem e eles vão fazendo uma entrega, ó, que é o azul, para todo o nosso sistema nervoso, tá vendo? E aí, o que que acontece? Se essa noradrenalina não chega numa quantidade correta para estimular essas áreas, noradrenalina é um neurotransmissor excitatório, né? E ele trabalha muito aí com a atenção, com a aprendizagem, também com a memória, assim como a dopamina, né? E a dopamina influencia também nos processos de recompensa, de motivação. Então, se não chega corretamente para essas áreas, se a gente sobrepor essas imagens, a gente vai ver, ó, que eu não teria uma entrega correta, então, de noradrenalina para o meu córtex pré-frontal, tá vendo? Para essa área aqui parietal, tá? Para a região aqui, né, da amígdala e do núcleo accumbens, né? Então, a gente não teria essa entrega correta. E com relação à dopamina, a mesma coisa, né? A dopamina, ela é muito importante aqui nessa região, tanto da amígdala como do accumbens, né? Para ter esse controle emocional, para o tanto que a gente tem medo, para o tanto que a gente quer algo, para o tanto que a gente está motivado. Então, tem esse sistema de recompensa. E aqui está disfuncional. E ela também precisa de uma entrega, principalmente aqui para a área do córtex pré-frontal, que a gente vai ver aqui, ó, que ela também não está chegando em quantidades adequadas. E aí, o que que acontece, né? Toda essa rede aqui, ó, que é a rede de controle executivo e a rede córtico-cerebelar, que também tem muito a ver com a questão motora, elas não estão trabalhando corretamente. Então, as respostas não estão sendo dadas corretamente porque não chega um estímulo ali suficiente para ser trabalhado, tá? E aí, esse córtex aqui acaba não conseguindo controlar também essa área, principalmente emocional. Tá? E aqui a mesma coisa, né? Essa comunicação aqui entre estas áreas, né, do estriado, que também tem muito a ver com a questão emocional e motora, tá? Com os córtex também não está ocorrendo funcionalmente. Então, o que que a gente percebe aqui, né? Que dois neurotransmissores importantes, que são a noradrenalina e a dopamina, não estão sendo entregues corretamente no indivíduo com TDAH. E aí, o que que a gente pode fazer, né? A gente pode trabalhar no aumento da noradrenalina e da dopamina, além de outros neurotransmissores que não estão descritos aqui, mas que já estão, que a gente sabe que também estão muito relacionados, como a serotonina, né, GABA, glutamato, são coisas que também são importantes para a gente conseguir trazer uma regulação dessa rede. Agora, é algo muito complexo e uma coisa que está ligada na outra, e um neurônio que inibe o outro, e que aí muda toda essa dinâmica. Então, a gente não pode pensar só em dopamina, ou só em noradrenalina, ou só em trabalhar em GABA ou em serotonina, porque é uma rede, tá? Então, aqui a gente está mostrando, estou mostrando para vocês
o que é principal com relação à noradrenalina e à dopamina, mas a gente vai ver que existem outros neurotransmissores envolvidos e que um vai mexendo no outro, tá? Então, a serotonina, quando a gente pensa no TDAH, que tem um desequilíbrio da serotonina, o que que isso pode trazer para a gente de característica nesse indivíduo, né? A serotonina, ela, quando está em equilíbrio, pode estar relacionada ao mau controle de impulso, à agressividade e também à desatenção, além do aumento de ansiedade. E esse aumento de ansiedade prejudica, né, toda a capacidade de concentração. Ai, cá, mas não era a noradrenalina, e a dopamina que trabalham essa rede atencional? Sim, mas uma mexida na serotonina acaba também influenciando em todos esses sistemas e aí também prejudica a capacidade de concentração. Ansiedade, depressão leve, distúrbios do sono são sinais adicionais que a gente tem numa baixa de serotonina. Ah, então é só aumentar a serotonina? Não, porque também o aumento exacerbado de serotonina pode trazer aí uma resposta negativa com relação à agressividade e o controle de impulso. Existe um receptor aí de serotonina que a gente vai falar que é o 5-HT2A, que é um receptor que está muito envolvido aí quando ele é muito estimulado em situações de agressividade, problemas com controle de impulso e aumento de ansiedade. Então, apesar da serotonina ser um neurotransmissor de bem-estar, ele tem é, esse receptor que, quando muito ativado, acaba trazendo respostas negativas. E normalmente o tônus desse receptor ele está aumentado em pessoas muito ansiosas e muito agressivas. Então ele acaba sendo, inclusive, um alvo medicamentoso aí para trabalhar na questão da agressividade, tá? E dessa reatividade maior, né? Quando o indivíduo tem um desequilíbrio aí na dopamina, né, o que que a gente tem de problema? A dopamina ela é essencial aí para a aprendizagem e atenção e também para a sensação de bem-estar e a resposta de prazer nessa recompensa que a gente tem. Então, em baixos níveis, a dopamina traz desatenção, esquecimento e uma falta de controle de impulso. Por outro lado, cá, vamos só aumentar a dopamina, então a gente pega óleo essencial que tenha a ver com aumento de dopamina, também não é bem assim. Tudo tem que ser em equilíbrio, tá? Por quê? Porque quando a dopamina está muito alta, a gente fica com a mente muito ativa, disparada, aumenta os problemas de processamento sensorial, excitabilidade, aumenta muito o valor emocional que a gente dá para as coisas, e aí isso traz uma resposta maior de impulsividade, de ansiedade, tá? Muitos medicamentos aí para o TDAH se concentram na regulação da dopamina. Então, a gente tem a Ritalina, o Strattera, o Concerta, que são relacionados aí ao aumento da dopamina, tá? Então, a Ritalina, por exemplo, ela inibe a recaptação tanto da dopamina como da noradrenalina. Então, ela aumenta a dopamina e a noradrenalina em todo o nosso sistema nervoso central. Só que o que que acontece? Isso traz uma melhora atencional, melhora a resposta do córtex pré-frontal, só que também pode, né, trazer efeitos negativos de estar muito aumentado em algumas áreas que vai trazer, por exemplo, um querer demais, um temer demais, um aumento de ansiedade. A ansiedade também é muito relacionada com a noradrenalina. Então, muitas vezes, acaba que eles entram com outra medicação para compensar esse aumento aí de ansiedade, e de impulso quando a gente sobe demais a dopamina, tá? Essa excitabilidade, né? E o Strattera, ele já é uma medicação mais nova que é inibidor da recaptação de noradrenalina, mas acaba não mexendo na recaptação de dopamina e de serotonina. Então, ele acaba melhorando aí a hiperatividade, melhora a atenção, reduz um pouquinho esses comportamentos impulsivos, porque ele também não mexe em todos os outros, não tem um aumento tão grande de todos os outros. Como a gente viu, né? Se eu aumento a serotonina demais, eu posso ter uma resposta negativa. Então, tudo precisa estar em equilíbrio, tá? É, com relação ao desequilíbrio da noradrenalina. Então, indivíduos que a gente percebe que tem é, é, problemas, né, com a questão da noradrenalina, o que que a gente vê, né? Que a gente é um indivíduo que tem falta de atenção, que não consegue
estar motivado também, não é nem motivado a palavra, motivado a gente vincula mais com a dopamina, mas é um indivíduo que não tem ação, né? A noradrenalina, ela traz muito a nossa ação, o nosso estado ali de alerta, né? Então, quando o indivíduo está com baixa de noradrenalina, tanto é que é um neurotransmissor que está muito envolvido aí quando a pessoa está, por exemplo, depressiva, hiporreativa, né? Porque falta essa noradrenalina para trazer ação. A noradrenalina está muito ligada aí à nossa resposta aos estímulos ambientais, né? Aquele lutar e fugir, né? E ter uma resposta, ela é mediada aí principalmente pela noradrenalina. Então, quando ela está em baixa, a gente acaba trazendo aí, ficando hipoativo, né? E aí, no caso do TDAH, a gente tem uma desatenção e uma hiperatividade, por quê? Cara, eu tô com um córtex que eu tenho um cérebro que é hiperativo e aí eu preciso de um neurotransmissor que seja ativador. Como é que funciona isso, né? É aquilo que eu falei no começo. O córtex pré-frontal, ele trabalha segurando todo o resto. Então, se ele não está bem ativado, ele não segura o resto, né? Nem o motor e nem o límbico. Então, a falta da noradrenalina, que é muito importante para esse funcionamento correto do córtex pré-frontal, faz com que o resto se sobressaia, né? Então, existe aí uma valência emocional grande, e também uma falta de segurar ali a parte motora, né? Que está envolvido tanto com a dopamina como com a noradrenalina em córtex pré-frontal, tá? E aí se torna mais desafiador ainda, porque cada área, né, do nosso cérebro responde a algo. Então, um excesso de noradrenalina, ou melhor, um aumento de noradrenalina no córtex pré-frontal é positivo, mas um excesso de noradrenalina na área da amígdala, do sistema límbico, pode ser negativo, porque daí a pessoa vai ficar ali muito alerta, né? Muito responsiva, vai trazer um aumento da ansiedade, que é normalmente os efeitos colaterais que essas medicações trazem, tá? Então, só que a gente não tem como falar assim, olha, você vai só ali naquele cantinho, né? A gente não consegue fazer isso, exceto que a gente bloqueie alguns receptores, né? Então, é um desafio muito grande, tanto para a aromaterapia, né, como para a alopatia. Mesmo a alopatia, mesmo essa medicina tradicional, ela enfrenta muitas dificuldades aí na hora de trabalhar com esse tipo de paciente, né? Bom, e aí a gente pode ter um desequilíbrio também entre o GABA e o glutamato. O GABA é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central e o glutamato é o excitatório, né? Então, os níveis baixos de GABA também estão associados ao TDAH, ao mesmo tempo que ter baixa de glutamato também existe aí uma dificuldade de atenção e de memorização. Mundo ideal que todos eles estivessem trabalhando em equilíbrio, mas nem nós, né, que somos neurotípicos, né, isso não trabalha assim super corretamente, porque isso está muito relacionado à vivência que a gente teve, aos aprendizados e às memórias e aos medos, né? Então, essa vivência e essa capacidade de criar estratégias é o que faz toda a diferença na nossa vida muito mais do que um óleo essencial e muito mais do que uma alopatia, né? Antes de tudo isso, o que que é o mais importante? Ter as vivências e fazer a terapia, né? Então, terapia cognitivo-comportamental é padrão ouro para o tratamento aí desses tipos de transtornos, tá? Bom, mas aí o que que acontece, né? Quando a gente tem um GABA que está baixo, normalmente ele é acompanhado pela desatenção, enquanto os níveis muito altos de glutamato, e eles se equilibram, né, podem levar aí um aumento de agressividade e impulsividade, tá? É, e o GABA, ele traz uma baixa, né? Ele acalma o cérebro, enquanto o glutamato bota ele ali em overdrive. Então, você está ali super ativo quando você tem um excesso de glutamato. Então, o glutamato, ele é positivo, ele é importante para a aquisição de aprendizagem, de memória, mas ele em excesso, que é o que acontece normalmente nestes transtornos psiquiátricos, ele traz respostas negativas de hiperexcitabilidade, inclusive trazendo aí prejuízos, né, para as células neuronais. E o GABA acalma o cérebro, mas eu também tá com muito GABA, eu vou ficar hipoativo, porque daí eu reduzo os níveis de glutamato e também não é isso que eu quero, né? Porque daí a pessoa não, ela não fica responsiva e ela precisa também ter essa responsividade, né?
Então, é realmente muito desafiador trabalhar, mas eu quis trazer aí esse olhar e a questão de cada um desses neurotransmissores para que a gente possa pensar aí nos óleos essenciais. E eu não coloquei aqui ainda sobre o equilíbrio que precisa existir, que é muito importante, que está sendo estudado também no TDAH e no TEA, o equilíbrio entre a vasopressina e a ocitocina. Então, já tem alguns estudos mostrando que existe um desequilíbrio entre esses dois componentes e que isso traz, né, uma dificuldade de socialização, um aumento da agressividade, da irritabilidade, da hiperresponsibilidade, desse aumento aí, né, da resposta mais impulsiva, quando a gente tem um desequilíbrio nos níveis de vasopressina e ocitocina. Então, alguns estudos já estão buscando, né, trazer moléculas que façam um antagonismo aí, principalmente dos receptores de vasopressina, e que possam estar aumentando os níveis de ocitocina. E a gente também tem um olhar para isso com relação aos óleos essenciais. Mas o que é difícil é que é, é, a vasopressina e a ocitocina, elas são chamadas aí de moléculas promíscuas, né? Porque elas conseguem aí se ligar tanto no receptor de vasopressina como no receptor de ocitocina. Então, vai depender muito da disponibilidade desses receptores em cada indivíduo, né? E isso eu já abro um parêntese para todos os neurotransmissores. Por que que algumas vezes a gente utiliza, mesmo dentro da medicação alopática, algo que tem tudo para dar certo, mas que quando a gente coloca naquele indivíduo não dá certo? Porque isso depende muito da disponibilidade desses receptores e de como está o equilíbrio entre os neurotransmissores daquele indivíduo, tá? E isso também se estende para a aromaterapia. Então, às vezes, a gente vai usar um óleo essencial que a gente tem certeza que vai ser bom e que pode trazer aí efeitos que não são positivos dentro da aromaterapia, tá? Mas nem tudo é química, né? Nem tudo é química, nem tudo é neuroquímica, nem sempre a gente pensa somente nesses aspectos. Por quê? Porque a gente precisa entender também qual é o estilo de aprendizagem, né, daquela criança e também, se a gente for pensar num adulto, como é que ele se relaciona com o ambiente para que a gente tenha um sucesso nessa aprendizagem, né? E às vezes a pessoa estando frustrada, não estando encaixada naquele ambiente, tendo uma necessidade, por exemplo, de locomoção, de se levantar, de se autorregular, tolhida, né? Isso traz para aquela pessoa um desequilíbrio, uma desregulação, que se a gente ajustar esse ambiente e a qualidade de vida desse paciente, vai ter um efeito muito positivo que muitas vezes não precisa ser com a associação da aromaterapia ou mesmo da alopatia, né? Eu tenho uma visão muito terapêutica nossa, né? Penso que a gente entra aí como um terapeuta que não vai simplesmente dar um óleo essencial e esquecer. Não, a gente vai trazer as orientações, a gente vai conhecer melhor esse indivíduo, a gente vai tentar auxiliar ele, né? Ou seja, a mãe para os filhos, ou se a gente estiver trabalhando com um adolescente ou com um adulto, tentar auxiliar ele a organizar esse ambiente para que ele possa ter melhores respostas, porque não adianta eu ter uma alopatia ou um óleo essencial se esse ambiente não estiver organizado e se esse indivíduo não trabalhar para uma melhora enquanto ele está utilizando aquela molécula de ajuda, né? Que seja um óleo essencial ou seja uma medicação alopática. Ele precisa aproveitar esse equilíbrio que isso vai trazer para que ele crie estratégias, né? Para que ele vivencie as coisas e comece a fazer essas conexões aí no seu cérebro, tá? E com relação aí às medicações, o que, que vem sendo utilizado, né? Até para a gente fazer um comparativo quando a gente pensa na aromaterapia, a gente então tem os psicoestimulantes, como eu tinha falado antes, né? O metilfenidato, que é a Ritalina, que é a primeira escolha para o tratamento. Então, que ele aumenta os níveis de noradrenalina e dopamina em todo o sistema nervoso, tem bastante efeito colateral. E muitas vezes antipsicóticos, aí, como a risperidona, são associadas para trabalhar no controle comportamental. Porque eu acabo tentando bloquear esses efeitos negativos, né, dessa estimulação.
A risperidona, ela faz um bloqueio aí nos receptores de dopamina do tipo D2 que estão ali na área emocional, né? Que são áreas que trabalham a valência desses estímulos emocionais, então estão muito envolvido aí na ansiedade, no controle de impulso. E também bloqueia aquele receptor que eu comentei com vocês, que é o 5-HT2A da serotonina, que está muito envolvido também com o impulso e com a agressividade, tá? E aí tem antidepressivos, né? Que são aí normalmente inibidores da recaptação de noradrenalina, e o Strattera, que é a tamoxetina, que trabalha mais vinculado à noradrenalina e não mexe no restante. Agora, abrindo um parênteses aqui, a maioria dessas medicações, a gente tem alguns estudos que mostram mais ou menos como é que é o mecanismo de ação, mas que não é assim perfeitinho, tá? A gente não sabe nos mínimos detalhes como é que eles funcionam, mas tem-se aí uma ideia, né, de como que é, principalmente porque isso é avaliado em roedores, assim como a gente vai ver que a aromaterapia também é avaliada em roedores, e depois quando a gente coloca, né, no ensaio clínico, a gente vê a resposta comportamental desses indivíduos, e aquilo que a gente espera, né? Então, eu espero que o aumento da serotonina me traga tal característica. Então, eu tenho uma droga que já foi avaliada em roedores e que traz esse aumento de serotonina, e eu já sei, né, consigo quantificar, porque eu consigo abrir aquele cérebro, né, e quantificar dentro daquele cérebro, que é uma coisa que a gente não consegue fazer em humanos, e aí a gente vê essa resposta comportamental nos ensaios e também por estudos de imagem, né, e de sinais elétricos, tá? Então, vamos tratar o TDAH, né? Vamos tentar trabalhar aí nesse tratamento do TDAH. Então, aqui entra nós como terapeutas, né? E sempre eu oriento, antes da gente associar um óleo essencial, que a gente avalie quais são as estratégias, né? Sem óleos essenciais e sem medicações, para que a gente veja se esse ambiente, se esse suporte que essa pessoa precisa, além, né, de uma molécula que trabalhe no seu cérebro, esteja organizado, tá? Então, a terapia cognitivo-comportamental é muito importante, a organização dessa rotina, controle de barulho, estimulação visual, trabalhar com durações apropriadas de tarefas, até para não gerar, né, uma ansiedade, ter uma proximidade com o professor quando a gente fala de criança, suporte psicopedagógico, né, alimentação, suporte de nutrientes é muito importante, exercício físico que também vai trabalhar a ansiedade, né, exposição à luz solar e qualidade de sono, são coisas que a gente tem que ajustar no ambiente e também trabalhar muito com a aceitação dos pais e setar as expectativas, né, dos pais, para que não haja uma cobrança extrema daquela criança, principalmente quando a gente fala de crianças, porque isso aumenta a ansiedade. E aumentando a ansiedade, degringola todo o resto, entendeu? Porque quando aumenta a ansiedade, a gente tem um desequilíbrio ali de GABA-glutamato, principalmente, e aí, o que que vai acontecer? Eu vou ter um cérebro que se hiperestimula, se ele se hiperestimula, eu vou ter todos os efeitos colaterais aí de irritabilidade, agressividade, de branco, porque aí eu não tenho uma comunicação, já falta essa comunicação correta, né? De ter uma entrada de informação, de recrutar a memória, de trabalhar essa resposta e responder. E aí, se eu tiver com ansiedade, eu faço uma nebulosidade nesse circuito, mais ainda do que já tem, e dificulto ainda mais para essa pessoa, tá? E aí, a aromaterapia, como que ela entra nisso tudo, né? Então, bom, acredito, né, que esteja falando aqui para um público que já tem esse conhecimento da aromaterapia, né? Mas a gente faz uma terapia aí com óleos essenciais, que esses óleos essenciais, eles podem ter uma absorção através do sistema olfativo, sistema respiratório, uma absorção transdérmica e a absorção oral. Dentro dessas questões, eu trabalho com o sistema olfativo, respiratório e a absorção transdérmica. Não trabalho com absorção oral, a gente não sabe, né, uma dose efetiva para que chegue na circulação sanguínea de nenhuma das três, na verdade. Mas a questão principal da oral é que a gente tem um metabolismo de primeira passagem, né, no fígado, e esse metabolismo ele tende a reduzir muito a concentração
desses componentes que estão entrando dos óleos essenciais, e muitas vezes eles não vão ser distribuídos na corrente sanguínea como aquele mecanismo, como aquele componente inicial que a gente tem conhecimento. Então, por exemplo, o limoneno ele vai ser degradado e aí ele não vai ser entregue como limoneno. E o limoneno é uma molécula que a gente tem conhecimento, por exemplo, que tem uma atuação importantíssima no GABA, né? Então, não adianta eu ingerir um limoneno e entregar um metabólito do limoneno, porque o estudo que eu tenho é com limoneno. Então, eu tiro, né, essa via aí de aplicação da absorção oral nessas questões de transtornos psiquiátricos, tá? Porque o que a gente tem de estudo é com relação às moléculas específicas e a gente tem uma entrega muito boa, né? Então, quando a gente vem através do sistema olfativo, eu tanto posso ter uma estimulação elétrica, né, a partir do meu olfato, e que só essa estimulação elétrica já vai levar alguma informação, se for positiva, né? Se for um olfato que traga para mim algo positivo, uma estimulação do meu sistema límbico e uma resposta positiva de acalmar o meu sistema nervoso central, assim como negativa, se for um aroma que me traga alerta, né? E aí eu já vou ter um sistema nervoso central mais responsivo, né? Então a gente vai falar sobre isso também, sobre esse respeito aos aromas, né? E a pessoa estar gostando, aquilo estar positivo para ela. E ao mesmo tempo que eu faço essa inalação, eu tenho mais duas formas de entrega, né? Uma entrega onde essas moléculas vão ultrapassar aqui, né, pelos próprios neurônios olfativos, né, e chegar no cérebro, e também com essas moléculas sendo absorvidas aqui, né, nos alvéolos, na troca gasosa aqui também junto com o sangue, e aí chegar na circulação sanguínea e ultrapassar a barreira hematoencefálica e também ter uma distribuição no meu cérebro. Então, quando eu faço a inalação, eu tenho três formas de entregas diferentes, né? E aí eu tenho a absorção transdérmica, a gente tem moléculas que têm uma característica muito boa para absorção transdérmica, né? Então, o fato delas terem essa afinidade, né, pelos lipídios e a gente ter a pele, né, boa para isso, então eles absorvem muito rápido, eles são inclusive muito estudados aí para aumentar a absorção de outros fármacos. Eles têm essa entrada facilitada e que também chegam até a nossa circulação sanguínea, e chegando até a nossa circulação sanguínea, a gente tem essa distribuição por todo o nosso organismo, chegando também no nosso cérebro, né? Elas são moléculas pequenas, que são lipossolúveis e que têm uma facilidade grande aí de ultrapassar a nossa barreira hematoencefálica, tá? Então, essas são as vias que eu utilizo, né? E normalmente, como é que eu faço? Eu utilizo mais o inalador pessoal do que o difusor ambiental, mas não é a minha primeira escolha. A minha primeira escolha é por via tópica. Por quê? Eu começo pela via tópica, que a pessoa vai ter uma absorção mais lenta e uma entrega mais prolongada e lenta, então ela não tem, né, não é assim um pulso muito grande, são entregas mais lentas e que não dá uma desorganizada tão rápida, né? Muitas vezes só na inalação, como a gente tem uma disponibilidade alta na inalação, a pessoa às vezes reage negativamente à inalação ou tem mais efeitos colaterais aí de dor de cabeça, náusea, até queda de pressão, do que quando a gente faz uma entrega que é mais lenta, né, e mais prolongada através da pele, tá? Então, eu gosto muito de começar pelo uso tópico e depois eu associo o inalatório. Normalmente, o inalatório, ele entra para mim como um socorro. Na minha prática, ele entra como um socorro. Então, eu utilizo a via tópica para fazer todo o meu tratamento, né, as minhas escolhas, e a via inalatória para um socorro numa crise de ansiedade, numa crise de pânico, quando a pessoa está se desregulando, aí eu entro com essa via de aplicação do inalador pessoal, tá? É a que eu gosto mais, é uma resposta rápida. Eu estava até procurando o meu aqui, mas não tá. É uma resposta rápida que a gente consegue, né? Já trazer a pessoa para o equilíbrio mais rapidamente, enquanto isso o tratamento vai sendo feito aí com uma entrega maior pela via tópica. E o que eu gosto de fazer não são, principalmente com crianças, né? Não é uma inalação profunda, mas uma inalação sutil, né? E sempre passando para os dois lados, né? Porque a gente tem receptores diferentes, e que a gente fique aqui
e eu faço isso umas 4, 5 respirações mais profundas, mas não é enfiando lá dentro e não também super forte, porque eu vejo resultados muito bons assim de forma sutil, tá? E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre quais são os óleos essenciais, o que que a gente pode utilizar para cada uma das questões do TDAH, tá? Então, a primeira coisa que eu gosto de trabalhar no TDAH e que normalmente eu vejo que é muito presente, né, na maioria aí, acho que 99% das pessoas que eu tive contato são as ansiopatias, né? Então, quando a gente começa eu brinco que a gente começa a trabalhar lá do topo, né? A entrada da informação, ela vem através do sistema límbico e aí da amígdala, né? A resposta da amígdala. Então, quando a gente trabalha com o mecanismo GABAérgico, a gente acaba segurando a resposta dessa entrada de informação e que vai disparar um alerta, né? De, meu Deus, eu preciso correr, meu Deus, eu preciso ficar mais ansioso, eu preciso responder a isso, né? Como um perigo. Então, quando a gente segura ali na amígdala a entrada da informação, a gente já tem uma resposta mais organizada, sem precisar mexer em sistemas muito complexos, tá? Então, normalmente a minha primeira atuação acaba sendo em mecanismos GABAérgicos, e aí a gente tem uma molécula muito segura, né, que está presente em muitos óleos cítricos, e que aí a gente tem a gosto do freguês essa escolha, né? E claro, pensando na química também, porque a gente tem óleos que têm limoneno, mas aí vão ter um linalol também, vão ter ésteres, né? Às vezes também vão ter um cineol, é, ou uma carvona, né? Então aí a gente precisa ver qual vai ser a escolha para cada indivíduo, tá? Mas pensando no limoneno, que aumenta esses níveis de GABA e acaba reduzindo os níveis de glutamato. Então, só o limoneno, ele já traz um equilíbrio muito legal. Eu convido vocês a utilizar, e faço isso com todo mundo, com a minha laranjinha, que é a minha paixão, na sola dos pés, e ter um stickzinho de laranja para momentos aí de grande ansiedade, vocês vão ver o tanto que a laranja sozinha pode fazer pela gente numa questão de organização, de diminuição na impulsividade na resposta, né? Diminuição do medo, da ansiedade, ela sozinha. Então, eu gosto muito de utilizar o limoneno para isso, tá? E aí a gente pode escolher entre os diversos cítricos, né? E aí, um outro mecanismo que potencializa esse efeito GABAérgico é feito através de moléculas como o citral, né, que a gente encontra no lemongrass, na lidseia, o geraniol, que a gente vai encontrar na palmarosa, também no gerânio, o cineol, né, que a gente encontra muito nos eucaliptos ricos em cineol, mas a gente também pode encontrar no cardamomo, no louro, em concentrações mais baixas na lípia. Então, falando óleos aí que a gente possa ter uma segurança de trabalho, né? O pineno, né, que está aí nas coníferas e no Líbano, que a gente tanto vê sendo utilizado aí para questões de ansiopatias, de quadros depressivos, né, quadros psiquiátricos, mas o pineno, a gente tem uma observação importante aqui, que a gente vai ver que ele aumenta os níveis de todas as monoaminas, né, então ele aumenta serotonina, ele aumenta a noradrenalina, ele aumenta a dopamina, então ele pode não ser tão positivo para pacientes que são muito ansiosos, né? Então, ele ativa acetilbenzodiazepínico, mas ele pode ser um tiro no pé, tá? Para algumas pessoas vai super bem, para outras não vai bem. Porque ele tem mais de um mecanismo, né? O pineno é uma molécula que tem diversos mecanismos, e aí o que que acontece? Vai depender muito da resposta daquela pessoa e dos receptores que estão disponíveis ali naquele cérebro, né? E o bisabolol também, que a gente encontra aí principalmente na candeia, né? Também tem essa ação de ativar acetilbenzodiazepínico. Então, quando eu junto o limoneno com um destes, tá? Eu tenho uma potencialização aí de dar uma acalmada nessa amígdala, né? De dar uma acalmada no meu sistema nervoso central como um todo, tá? Podemos trabalhar com mecanismos glutamatérgicos, ou seja, reduzir glutamato. Lembrando que a gente também não quer deixar a pessoa hiporreativa, né? A gente quer trazer um equilíbrio. Então, a gente também não vai reduzir super glutamato e também encher a pessoa de GABA, e aí a pessoa fica muito sem resposta, né? Não é isso que a gente quer. O limoneno já atua
nessa questão de trabalhar a redução dos níveis de glutamato. E aí a gente pode selecionar, né, por exemplo, ó, o cineol e o geraniol já fariam também essa atuação. Então, se eu coloco uma laranja doce com uma palmarosa, por exemplo, eu já tenho esse efeito tanto GABAérgico como glutamatérgico, né? É, eu posso trabalhar também com o mecanismo serotoninérgico. Então, voltando, eu gosto de trabalhar primeiro com esses dois mecanismos, GABAérgico e glutamatérgico, para depois ir pensando nos outros. Mas alguns momentos a gente percebe que a gente precisa ter esse aumento dos níveis de serotonina, né? Então, eu posso aumentar os níveis de serotonina com o linalol, o macaleno, o cedrol é uma molécula muito boa. O limão, o estudo aqui foi com o limão, o pineno, eu posso escolher, então, entre esses, né? Eu posso fazer um agonismo do receptor, que é o 5-HT1A, através de beta-carotenoide e linalol. O que que acontece aqui? É, Quando a gente ativa esse receptor 5-HT1A, é um receptor que é alvo de muitos fármacos para reduzir a ansiedade, né? E para trabalhar em quadros depressivos. Então, a gente tem aqui que o beta-carofileno e o linalol, desculpa, aqui ficou com um a mais, tá no inglês, né? E que o linalol fazem essa ativação, agem como agonistas aqui do 5-HT1A. E aí, é também um alvo, duas moléculas que são interessantes para a gente, tá? E a gente pode tentar bloquear aquele receptor que eu comentei com vocês, que está muito vinculado aí à agressividade, falta de controle de impulso, que é o 5-HT2A. E aí a gente teria o Santalol, tá? Que aí aqui é só o Santalol álbum. Beta-carotenoide a gente encontra em vários, mas principalmente na copaíba, né? Que já também é muito utilizado nesses transtornos. Linalol aqui a gente pode pensar no ruúde, numa bergamota, a gente pode pensar no petigrém, a gente pode pensar na própria lavanda, né? Enfim, eu coloquei aqui para vocês as moléculas que têm os estudos, para que vocês possam escolher, né? Porque às vezes eu pego um óleo que já tem, por exemplo, a lípia, né? A lípia é um óleo que tem linalol, tem cineol, tem cariofileno. Então, às vezes, dentro dali de um óleo essencial, eu já consigo ter muito daqueles componentes que são de interesse. É claro que às vezes estão em dosagem muito baixas, e aí eu tenho que tentar trazer um equilíbrio daquele componente que é mais interessante para mim, né? Ainda nas ansiopatias, a gente pode reduzir os níveis de dopamina, né? E aí, quando a gente reduz os níveis de dopamina, lembrando, a gente vai reduzir praticamente, a gente pode estar reduzindo em todo o sistema nervoso, né? Mas o ylang-ylang e o cedrol, a gente tem estudos aí que reduzem principalmente na área de controle emocional, aí no núcleo accumbens, no estriado, né? É, Só que aí a gente precisa pensar o seguinte: dentro do indivíduo com TDAH, eu já tenho uma baixa de dopamina. Então, se eu reduzo demais, eu vou hipoativar meu córtex pré-frontal, né? Então, o cedrol aqui entra como uma molécula muito interessante, por quê? Porque ele reduz os níveis de dopamina no cérebro todo, só que ele é um agonista do receptor do tipo D1 de dopamina, que é um receptor que está bem expresso lá no córtex pré-frontal e que vai ativar essa questão cognitiva. Então, o cedrol é muito bacana para os indivíduos com TDAH, porque ele vai dar uma segurada no motor e nessa valência emocional e vai ativar o córtex pré-frontal, que ajuda a segurar todo esse resto. Então, vai trabalhar tanto no cognitivo como na hiperatividade, na impulsividade, tá? É uma molécula muito legal. O Santalol, ele vai fazer esse bloqueio de D2, que é o receptor de dopamina que está no accumbens, está muito expresso no accumbens, no estriado, que é esse receptor que trabalha com a hiperatividade motora, que também trabalha com as questões emocionais, né, de valência emocional. E ele, por um mecanismo secundário, acaba aumentando a dopamina lá no córtex pré-frontal, tá? Então, Santalol também é interessante, mas é um óleo mais caro, mais difícil da gente acabar colocando em uso, né? E o mecanismo noradrenérgico está mais clarinho aqui, porque acaba sendo como a dopamina, né? Se eu reduzo muito a noradrenalina num cérebro que já tem falta de noradrenalina, eu vou hipoativar ainda mais aquele córtex pré-frontal, tá? Então a gente acaba não utilizando esse mecanismo, a gente aproveita todos os outros
para trabalhar nas ansiopatias. Bom, para melhora cognitiva, aí a gente entra no mesmo aspecto, né, dos alopáticos, que é fazer uma estimulação de córtex pré-frontal, né? E aqui eu posso trabalhar com um mecanismo colinérgico, que é aumentar os níveis de acetilcolina, também ele vai acabar aumentando em todo o cérebro, né? É um mecanismo que não é tão ansiogênico, ele não é ansiogênico porque ele não está envolvido, né, nessas questões, nos locais onde a dopamina e a noradrenalina atuam aumentando a ansiedade, então é um mecanismo legal para pacientes que são muito ansiosos. E aí eu posso utilizar o próprio limoneno, que já tem uma atuação de redução de GABA, ele também tem uma atuação para aumentar os níveis de acetilcolina, por isso que ele também traz essa clareza, essa organização, é uma molécula muito completa. O pineno, e o pineno tem dois tipos de ação, né? Ele inibe a acetilcolinesterase, que é a enzima que degrada a acetilcolina, então sobra mais acetilcolina na fenda sináptica, e ele também estimula a colina acetiltransferase, que é uma enzima que está muito relacionada à produção da acetilcolina, né? Então, o pineno, ele tem um aumento grande, assim, de acetilcolina, tá? Qual é o problema disso? Indivíduos que têm histórico convulsivo ou epilético, né? Porque aí a acetilcolina, ela aumenta muito a estabilidade e aí é um risco aí de aumentar e ter risco com crises epiléticas e convulsivas, tá? O geraniol, olha o geraniol que trabalha ali, que a gente já viu em sítio benzodiazepínico, né? Então, olha como a gente consegue pensar, fazer uma estratégia escolhendo algumas moléculas e a gente não precisa de um monte de óleo, né? Que também vai melhorar essa questão cognitiva. Eu tenho os mecanismos noradrenérgicos, ou seja, que vão aumentar a noradrenalina, assim como uma ritalina, por exemplo, que é o pineno e o imacaleno. E aí, o que que isso pode me trazer de negativo? Um aumento da ansiedade, que é o que acontece de efeito colateral lá nesses psicoestimulantes, né? Então, eu preciso usar algo para equilibrar, para segurar. Posso pensar num limoneno aí, é, uma laranja doce, né? Uma tangerina, para dar uma segurada nessa amígdala quando associado aí ao pineno e a macaleno, tá? Aumentar a dopamina também. Então, vejam só, se eu coloco um pineno e macaleno, se eu boto um pineno, vamos lá, ele vai ter esse mecanismo colinérgico, ele vai ter um mecanismo noradrenérgico, e ele vai ter um mecanismo dopaminérgico, e o pineno também aumenta serotonina. Por isso que ele é tão antidepressivo, ele vai botar, opa, vai botar meu cérebro lá em cima para trabalhar, né? Só que isso pode me trazer um efeito negativo de aumento de ansiedade e de valência emocional também para as coisas. Então, aí eu tenho que pensar nas outras estratégias que trazem esse equilíbrio, tá? O pineno acaba não sendo a minha primeira escolha, né? Para trabalhar. Dentro do mecanismo dopaminérgico, eu tenho também o imacaleno, né? Imacaleno também aumenta Então, o imacaleno aumenta as três monoaminas, né? Então, ele aumenta a dopamina, noradrenalina e serotonina. O alecrim e o limão, os estudos foram feitos com o alecrim e com o limão. E aí, eu posso utilizar, que é uma das moléculas que eu mais utilizo, é o cedrol, né? Que é do cedro da Virgínia, que tem essa atuação de ativar o D1, né? Receptor do tipo D1 que está no córtex pré-frontal, e ele acaba reduzindo a dopamina ali na área do núcleo accumbens e do estriado, então ele tira um pouco essa valência emocional das coisas. E o cedrol também trabalha no sistema serotoninérgico, tá? Aumentando os níveis de serotonina. Então vejam que a gente. O que que eu sugiro para vocês? Depois fazer um rabisco, né? Fazer um mapa aí de tudo isso, dessas informações, para quando vocês forem escolher através dessas moléculas e tentar equilibrar umas com as outras para ter um melhor resultado, tá? Para a hiperatividade, eu preciso também melhorar a atuação do córtex pré-frontal, então são esses mecanismos aqui, ó, da melhora cognitiva, todos eles trabalham em córtex pré-frontal, é isso que a gente vai utilizar. E voltando, como eu já comentei com vocês,
O córtex pré-frontal é que trabalha segurando a área límbica e a área motora. Então, se ele não está ativado corretamente, a gente tem uma perda, né, de segurar essa área límbica e motora. Então, eu preciso ativar esse córtex pré-frontal. Outra forma de segurar essa área límbica e motora é a trabalhar através do mecanismo dopaminérgico no NAC e no estriado, né, que o NAC é o núcleo accumbens, que eu comentei. Então, eu vou bloquear o receptor do tipo D2, que que a gente faz com Santalum álbum. E aí, quando eu faço esse bloqueio com Santalum álbum, por um mecanismo secundário, tem um aumento da dopamina no córtex pré-frontal, então é positivo, né? Eu não vou deixar esse indivíduo perder a questão cognitiva. Reduzir os níveis de dopamina no NAC, que aí eu tenho Cedrol, Ylang-Ylang, o limoneno também faz isso, mas a gente acaba utilizando, pensando mais, né, na associação, você vê que fica difícil a gente garantir para onde que essa molécula vai, né? Então, o limoneno ele faz várias coisas, por isso que eu falo que ele equilibra tanto ele sozinho. Mas a gente não sabe o que vai estar disponível no cérebro daquela pessoa e para onde é que ele vai, né? Onde é que ele vai atuar melhor. Então, às vezes, a gente precisa associar outras coisas. Eu começo com ele, normalmente, associado aí a alguma outra molécula que trabalhe em algum ponto específico, normalmente em sítio benzodiazepínico, para dar uma baixada, e depois eu vejo quais são as necessidades, entende? Porque daí eu vou vendo o que ele não está dando conta, né? E aí eu não preciso entupir aquela pessoa de óleo essencial. E aí tem os mecanismos também para hiperatividade que são relacionados ao sistema endocannabinoide que a gente pode aí ativar, né? O receptor de CB2, tá? Que tem agonistas aí que com o citral e com o beta-cariofileno, né? Tem um estudo aí no CAUT para o receptor do tipo CB2 que mostra que o rato que não tem esse receptor, ele é mais ansioso, ele atribui mais importância emocional, ele é mais agitado. Então, quando a gente ativa esse receptor, ou seja, quando tem um agonista desse receptor, eu trabalho, né, o oposto disso, que é a importância emocional, a agitação psicomotora, você tem chance de reduzir esses sintomas, né? E a lavanda, ela tem um mecanismo aí secundário de aumentar os endocannabinoides. E quando ela aumenta os endocannabinoides, algum desses próprios endocannabinoides podem se ligar, né, e ativar esse receptor CB2, tá? Então, são alguns mecanismos que a gente pode usar, e aí veja que o beta-cariofileno já apareceu lá, a gente tem algumas moléculas que estão aparecendo mais de uma vez, para que a gente possa pensar numa estratégia, né? Aí, outra questão que é muito comum, né, dentro do TDAH é a agressividade, né? E aí a gente pode pensar também num mecanismo dopaminérgico. Então, quando eu reduzo a dopamina lá naquela área do núcleo accumbens que eu acabei de comentar aqui da hiperatividade, né? Esse mecanismo dopaminérgico, eu melhoro também a resposta à agressividade, tá? Então, é exatamente o mesmo mecanismo que a gente comentou. E aqui eu posso trabalhar com o mecanismo serotoninérgico também, aumentar os níveis de serotonina. É muito bom para a agressividade, mas lembrando que se aquela pessoa tiver um tônus, né, tiver muito disponível um receptor de serotonina do tipo 5-HT2A, ela isso pode ser um tiro no pé e ela ficar mais agressiva, mais irritada, mais hiperresponsiva, tá? E aí a gente pode pensar em fazer um antagonismo com o Santalol, né? Que seria aí um mecanismo de, eu dei uma Ritalina e eu vou querer segurar com uma risperidona, né? O Santalol, ele tem um mecanismo semelhante ao da risperidona, que é o de bloquear o 5-HT2A e bloquear o D2, tá? Posso fazer um agonismo, né, do 5-HT1A com beta-cariofileno e com o linalol. Posso também pensar no mecanismo GABAérgico. Então, veja, quando eu falei para vocês que eu trabalho primeiro com esse mecanismo, é porque ele já pega vários aspectos, né? E quando eu seguro a amígdala, eu também seguro essa resposta do núcleo accumbens e do estriado. Por isso, acaba sendo aí a minha primeira escolha, tá? E aí a gente entra aqui no mesmo que eu já falei, né, de aumentar os níveis de GABA, ativar acetilbenzodiazepínico, e a gente tem também uma outra estratégia, que é a da vasopressina ocitocina, que eu comentei com vocês também, e aí eu posso pensar
A gente tem um estudo aí com o Cusimol, mostrando um bloqueio, né, um antagonismo do receptor do tipo V1A de vasopressina. E aí, quando eu bloqueio esse receptor, eu também tenho um aumento aí endógeno, né, da ocitocina, e isso acaba trazendo uma melhora, né, de aceitação, de aceitação social, de interação social, de entender o outro, de ter empatia, né? É, e aí, só de eu utilizar o vetiver, né, que é o que tem o Cusimol, isso já me ajuda a aumentar os níveis de ocitocina. Mas eu, Karina, não tive boas experiências utilizando o vetiver sozinho. Então, eu sempre utilizo ele associado a o linalol, tá? Para trazer esse aumento mesmo da ocitocina, porque, como eu falei, né, esses receptores, eles são promíscuos aí entre a ocitocina e a vasopressina, a gente não sabe como é com os óleos essenciais. Então, aí eu coloco um linalol para aumentar, e sempre que eu uso vetiver, né, o Cusimol, com uma molécula de um óleo essencial que tem linalol, eu associo a um cítrico, sempre. Então, eu tento segurar a amígdala, né, e aí trabalhar a vasopressina, e o linalol vai trabalhar vários outros aspectos, como a gente já viu aqui, tá? Então, eu nunca uso o vetiver sozinho, tá? Essas são algumas estratégias para a gente trabalhar no TDAH. Eu sei que não é fácil, é bem complexo isso, é uma visão diferente, né, do que a gente tem ali de aterrar, é uma visão mais pautada na psicofarmacologia. Esses estudos todos, eles são em roedores, né, mostrando aí aumento e bloqueio, aumento de neurotransmissores ou bloqueio de receptores. E aí, na prática, utilizando, a gente vê muito essa resposta, é, e é isso que pauta, né, esse meu trabalho com relação à psicofarmacologia, e também tenho aí um respaldo, né, de estudos aí, de muita discussão com o Dr. Guilherme Santos, que é o meu mestre na psicofarmacologia, e ele também estuda muito sobre isso, e é o que a gente tem trabalhado, né? Eu trabalho muito com ele com relação a isso, de ter essa compreensão de como que essas moléculas estão atuando no sistema nervoso, né? Principalmente com esses estudos em roedores, e a gente vê essa resposta de forma clínica aí num paciente nosso, tá? E aí, quais são as recomendações, né, de uso? Como é que a gente vai utilizar isso? A primeira coisa que eu digo para vocês é que a criança, né, principalmente se for a criança, ela tem que aceitar o toque, né? Então, se não tiver positivo para ela o toque, a gente pode pensar em outras estratégias, como um sabonete no banho, em baixa dosagem, no máximo 0,5%. É, o ideal é que a criança que crie esse momento, né, cuidador com a criança com relação ao toque. Isso ajuda muito na resposta ao ambiente, ao estresse, na conexão, na segurança, isso traz vários outros benefícios, né? Então, e eu gosto muito de fazer uma massagem na sola dos pés, tá? Então, eu passo na sola, a minha indicação é sempre na sola dos pés. Aceitação ao aroma é algo de extrema importância. Como eu disse para vocês, né? Um aroma que seja negativo, ele já vai ativar o meu cérebro num sistema de resposta de luta, de fuga. Então, a hora que a molécula química chegar ali, ela já vai chegar no cérebro que está desorganizado. Então, o ideal é que a pessoa aceite que esse aroma, que se crie, né, um vínculo positivo com esse aroma. A aceitação do tratamento. Eu já vi crianças, por exemplo, que a mãe tentava passar e que a criança fugia, chorava. E aí precisa entender por que que ela está fugindo, chorando. Às vezes ela não sabe explicar que aquilo não está sendo legal, que ela não está se sentindo bem. Lembrar que isso pode trazer efeito adverso, que a criança às vezes não vai conseguir falar, de náusea, de dor de cabeça, de tontura. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso e olhar se a criança, se está sendo bom para ela, ela vai estar receptiva àquilo. Se ela foge, se ela não quer, alguma coisa tem de errado, conversa de novo, né, com os pais, tenta entender esse contexto. Esse tratamento, ele não é para ser um tratamento empurrado goela abaixo, né? A ideia é que todas as partes desse tratamento sejam positivas, né? O toque, a interação familiar, o aroma, né? Como também uma memória positiva, uma muleta, vamos dizer assim, né? Então, tudo isso é tão importante quanto a escolha da molécula, tá? E do óleo essencial.
Iniciar lentamente, uma vez ao dia. Eu sempre começo os meus tratamentos uma vez ao dia por via tópica na sola dos pés. E aí eu vou vendo a necessidade. Então, eu passei logo pela manhã, porque eu quero uma resposta na escola. A criança ficou super bem na escola e chega 3 da tarde, ela já está mais disfuncional. Então, legal, posso tentar passar aí 1h30 da tarde, 2 horas da tarde, né, para tentar segurar. Só que muitas vezes a gente coloca. é, Esse a mais, né? Um horário a mais. E aí começam a vir os efeitos que não são legais, né? De ansiedade, de agitação, enfim. Então, isso precisa ser avaliado muito de perto com os pais, tá? E se a criança é maior, que ela também traga esses relatos. Eu peço qualquer alteração que seja relatado para mim, inclusive assim, coisa que às vezes a gente, deu uma diarreia, deu náusea, assim, isso pode estar envolvido com a utilização dos óleos essenciais, porque a gente está mexendo em neurotransmissores e em áreas cerebrais que também estão vinculadas aí, né? Principalmente com relação à serotonina, aqueles que aumentam os níveis de serotonina, é, a trazer náusea, diarreia, né? Então, isso é importante que a gente tenha todas essas informações. Uso diário, eu recomendo no máximo 4 vezes ao dia, avaliando, então, se realmente há necessidade, quais os possíveis efeitos negativos. Vou dizer que eu nunca precisei chegar até 4 vezes ao dia, eu utilizo normalmente 2 vezes ao dia, e aí eu tenho um stickzinho de socorro, tá? Que desse daqui eu deixo também ser no máximo 4 vezes ao dia. Cada um você tirou esses 4 vezes ao dia. Teste, tá? Usou uma vez, vi que precisa de mais um momento, testo mais um momento, testo o horário, usou para o final da tarde, deu insônia, entende? A gente tem que ir fazendo esses testes, avaliando de pertinho com os pais, para que a gente possa mudar, né, se for necessário. Quais são as dosagens, né? Então, aqui no inalador pessoal, eu utilizo no máximo 5 gotas da Sinergia pronta e vejo muito resultado, não precisa de mais. Dosagem de uso tópico, no máximo 1%, é o que eu utilizo também em adultos. O meu lema é, né? Eu uso uma baixa dosagem e eu posso colocar em outros momentos do dia com mais segurança. Lembrando que pode acontecer aí uma bioacumulação, né? E que depois de um tempo isso começa a ficar mais saturado e começa a trazer efeitos mais negativos, a gente precisa estar de olho nisso. E esse 1% aí, a depender do que se considera, né, de quantas gotas tem 1 ml, varia aí de 2 a 3 gotas a cada 10 ml ou 10 gramas de base carreadora, né? Então é isso que eu tinha para dizer para vocês. Espero ter agregado aí um pouquinho nesse conhecimento. Qualquer dúvida que vocês tenham, precisem, queiram também esse material. Aqui tem o QR Code do meu Instagram. Vocês podem me conectar por lá e eu posso enviar o PDF para vocês desse material. E mais uma vez agradeço aí, essa oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada.